Bom dia, gente. Hoje a gente vai continuar falando sobre trabalho, tá? Que eu introduzi para vocês na aula anterior. Mas a gente vai falar um pouquinho mais especificamente hoje sobre o trabalho, com relação àquelas duas particularidades que a gente viu lá da segunda lei de Newton, que era a força-peso e a força elástica, tá? Então a gente vai relacionar o trabalho dessas duas forças com diferentes situações do nosso cotidiano, beleza? Bom, vocês se lembram da força-peso, né? Que, como a gente já viu naquela aula anterior, é a força que a Terra faz na gente, né? Por causa da atração gravitacional, que faz com que a gente seja puxado para baixo. Então, é graças a ela que a gente não sai voando por aí, tá? Então, vamos pensar numa situação, tá? Existe um objeto, e esse objeto está sendo puxado pela Terra, porque ele está aqui na Terra, né? O que acontece com o objeto se não tem nenhuma superfície ali segurando ele, ou se não tem um chão, ou se não tem uma mesa? O objeto vai acabar caindo, né? Então, se esse objeto acabar por cair, significa que a força está causando um deslocamento nele, correto? E se a gente tem força e tem deslocamento, a gente tem trabalho. Então, imaginem que a Terra está puxando esse objeto com uma certa força, que é a força-peso dele, né? Que a gente sabe lá da força-peso, que é a massa dele vezes a gravidade, e está fazendo com que ele se desloque um certo caminho, uma certa posição, certo? Digamos que se ele está numa altura e ele acaba caindo do chão, o deslocamento dele é a altura até o chão, tá? Então a Terra acaba transferindo uma certa energia, e quando eu digo transferindo é entre aspas, tá? Transferindo uma certa energia para esse objeto, que faz com que ele acelere em direção à Terra e percorra um certo deslocamento enquanto é puxado pela Terra com a força. Tá, então definimos que a Terra consegue transferir esse trabalho, consegue fazer um trabalho sobre um corpo para com que ele se mova um certo deslocamento enquanto ela faz uma força nesse corpo. Como é que a gente consegue expressar esse trabalho que a Terra consegue fazer? Vamos analisar a equação do trabalho, tá? A gente sabe que o trabalho é a força que está sendo exercida sobre um objeto, que é multiplicado pelo deslocamento que esse objeto sofre, e vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, certo? Mas, por exemplo, um objeto ele pode cair de diversas maneiras. Um objeto ele pode cair diretamente para baixo, um objeto ele pode cair num certo ângulo, como por exemplo, se eu largo uma bola numa lomba, essa bola vai cair, mas ela está caindo numa direção ali horizontal, né? Então a gente sabe que a força-peso ela é sempre para baixo. E o deslocamento ele pode ser em diferentes maneiras, certo? Em diferentes direções. Então como é que a gente consegue definir uma equação geral para nos indicar como é que a gente vê o trabalho que a Terra está fazendo num objeto? Tá? Então eu montei ali aqui do lado a figura que vocês estão vendo, tá? Que mostra por um exemplo de um deslocamento qualquer, tá? É um objeto que ele está caindo, mas ele está caindo com um certo ângulo. Então a gente consegue ver naquele deslocamento ali que o peso é sempre para baixo, como eu falei antes, né? Mas o deslocamento está na horizontal para baixo, né? E para na horizontal para baixo, só que com um certo ângulo ali com relação à força-peso, certo? Se eu pegar esse esquemas de forças e deslocamentos e eu conseguir montar um triângulo retângulo, tá? Digamos que a gente está vendo ali na figura que o objeto ele vai do ponto A ao ponto B, certo? E essa distância do ponto A ao ponto B é o nosso deslocamento. Então acaba sendo a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, tá? Então eu vou marcar ali a hipotenusa do triângulo retângulo como D, que é de deslocamento, certo? Com o deslocamento sendo a nossa hipotenusa, a gente consegue então definir que a altura do nosso triângulo retângulo, isso é, o cateto adjacente ali, né, ao ângulo, vai ser a altura que o nosso objeto está caindo, certo? Se o objeto está indo lá do ponto A até o ponto B, significa que ele caiu aquela altura ali, que a gente vai chamar de H, certo? Então, sendo o ângulo lá em cima e sendo H o cateto adjacente, a gente consegue definir uma relação ali entre a distância, a hipotenusa, e o H, que é a altura. Então eu consigo dizer que a altura H ali, ou o cateto adjacente do meu ângulo, dividido pelo deslocamento, que é a hipotenusa, isso é, cateto adjacente dividido por hipotenusa, é o cosseno do ângulo,
certo? Então, se eu pego a distância, o deslocamento d, e multiplico pelo cosseno, que nem está mostrando aqui na equação, eu tenho que isso é a altura do meu objeto, certo? E se a gente olhar lá para a equação do trabalho, e a gente vai ver que na equação do trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno, bom, deslocamento vezes cosseno, eu sei que é a altura do meu, que o meu objeto está caindo, certo? Então eu só substituo o deslocamento vezes o cosseno do ângulo pela altura. Então a gente consegue chegar numa equação geral que, independente de para qual direção o meu deslocamento está sendo feito, eu sei que o trabalho feito nesse corpo quando ele está caindo, nesse objeto quando ele está caindo, né, vai ser mg, que é o peso, né, a força, mg, vezes a altura que o objeto caiu. Então, pessoal, visto a relação de trabalho com a força-peso, que era uma daquelas particularidades lá da segunda lei de Newton, né? Vamos ver agora a segunda particularidade, que é a força elástica, tá? Então, vamos tentar analisar do ponto de vista do trabalho, né, como é que o trabalho se relaciona com a força elástica. Para isso, eu achei um applicatezinho bem bom aqui pra gente, que nos mostra um gráfico, tá, de força aplicada por deformação num sistema onde eu puxo uma mola. Então, vamos lembrar lá da força elástica. Qual era a intenção da força elástica, né? A gente tem uma mola, e essa mola está numa posição de equilíbrio, que é aqui no meio, tá? E quando eu faço uma força sobre ela para uma direção, né? Ela se deforma. Então ela vai aumentando, tá? Baseado nisso, sabendo que quando eu puxo essa mola, ela se deforma, lá quando a gente viu a força elástica, a gente viu que a relação entre a deformação, ou quanto a mola está aumentando, né? Com a força que eu faço, é força elástica igual a K vezes X, tá? Sendo o K a constante elástica. Então, se a mola, por exemplo, for mais grossa, ela tem uma constante elástica maior. Então, eu preciso fazer mais força para puxar ela, certo? Então, vai ser a constante elástica dela vezes a deformação, vezes a elongação que eu estou fazendo nela, tá? Essa é a força que eu tenho que fazer para conseguir deformar ela. Agora, olhando do ponto de vista do trabalho, vamos definir como é que a gente consegue relacionar o trabalho, isso é essa energia que eu estou dando para a mola, né, com a deformação dela. Então, a gente aqui vai puxar a mola, tá? Estou apertando aqui e vou puxar a mola. E eu vejo ali pelo gráfico que quanto mais eu puxo, mais força eu tenho que fazer, né? O que faz sentido pelo nosso entendimento de força elástica, que é igual a Kx. Então, quanto maior o x, quanto maior a deformação, mais eu tenho que fazer força para ficar puxando a mola, né? Então, quanto mais eu puxo a mola, mais força eu tenho que fazer para continuar puxando, para puxar mais, certo? E, então, vamos lembrar agora que a definição formal de trabalho é a força que eu estou fazendo, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né? Vetor força e vetor deslocamento. Agora pensem comigo. Quando eu faço força para esticar uma mola, eu estou fazendo a força na mesma direção do deslocamento, certo? Por exemplo, se eu pego aqui essa mola, eu estou puxando ela para o lado e ela está vindo para o lado também. Ela não está indo para cima. Então, a força que eu estou fazendo vai ser sempre na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, certo? Então, o ângulo entre esses dois vetores vai ser zero. Então, a gente sabe que o cosseno de zero é 1, né? Então, o meu trabalho vai ser definido só como força vezes deslocamento, correto? E eu sei que o deslocamento que eu consegui produzir vai ser o tamanho da deformação da minha mola, certo? Vai ser o meu x lá da força elástica. Então, o quanto eu deformei vai ser o quanto eu elonguei a nossa mola, tá? E eu sei que a força na equação do trabalho agora vai ser a força elástica que eu estou aplicando, que é Kx, certo? Então, sendo K a constante elástica e x a deformação da mola, eu tenho lá no final um trabalho que é trabalho igual a K vezes x, que é a força elástica, vezes x de novo, porque é a deformação da mola, é o quanto eu desloquei ela.
Então, eu tenho que o trabalho é kx ao quadrado. Porém, não é só isso. Não é só kx ao quadrado. Eu tenho que o meu trabalho na mola vai ser kx ao quadrado sobre 2. Mas por que sobre 2? Bom, vamos analisar agora no gráfico, tá? Eu tenho que a força aplicada, que vocês estão vendo aqui, é kx, correto? Então, para uma certa deformação x, que vocês estão vendo aqui, eu tenho que aplicar uma força kx, certo? E o que eu trabalho, desculpa, o que eu considero como trabalho? Eu considero como trabalho a área embaixo da minha função aqui, embaixo da minha função de força aplicada. Por quê? Porque quando eu estou aplicando uma força menor, digamos, nessa posição aqui, eu não estou aplicando uma força correspondente a essa força aplicada, eu não estou dando um trabalho, desculpa, não estou fazendo um trabalho correspondente a essa força aplicada multiplicado por essa deformação. Essa parte aqui do nosso gráfico não está sendo usada, certo? Vocês lembram lá do MRV, quando a gente definiu quanto que um objeto ia se mover quando ele era acelerado e a gente calculou isso baseado na área lá do nosso gráfico de movimento por tempo? É a mesma coisa. A gente pega só a porção de baixo da nossa reta aqui, que vai ser o trabalho total aplicado para conseguir deformar a mola. É por isso que é sobre 2, porque é essa força aplicada vezes essa deformação, porém a metade, certo? A metade do nosso retângulo aqui, que é somente a área embaixo da nossa reta aqui. Então, gente, visto essa parte do trabalho com relação ao peso e do trabalho com relação à força elástica, a gente vai dar uma olhada mais profundamente na aula que vem, como que isso se relaciona com a energia que a gente está dando para aquele objeto. Eu falei que o trabalho era um tipo de energia que a gente estava transferindo para o objeto, né? Que fazia com que o objeto se movesse. Então, na aula que vem, a gente vai ver o que é energia cinética, que é, dando um spoiler agora, é a energia do movimento das coisas, né? E também vamos ver um pouquinho sobre o que é energia potencial, que tem a ver também com aquela parte da força elástica da mola, tá? Então, espero que vocês tenham entendido bem essa parte de trabalho, tá? Qualquer dúvida a gente tira nas nossas lives. E até a próxima aula.